Sou eu mesmo. Meu nome é Leonardo, eu sou da Tech Energy. A pergunta é para você, professor. Achei interessante essa situação dos estudos, etc. e tal, mas nós sabemos que a metodologia de compra do poder público aqui no Brasil é através de licitação e sempre pela busca do menor preço, né? É sabido já até de geração de energia, mas digo de outros equipamentos públicos que são licitados, colocados à disposição do usuário e que, depois de um curto período de tempo, ele deixa de ser útil, por falta de manutenção e várias outras situações, né? O que esse estudo também traz previamente, né, para que o setor de licitação possa realmente fazer uma compra não somente baseada em preço, mas que argumentos mais ele pode trazer para que realmente possa ser feito um investimento, né, de uma forma em que realmente essa solução venha realmente trazer o conforto e a viabilidade para o poder público. Haja visto que uma licitação pode ser ganho por uma empresa que não está aqui e que depois essa manutenção fica comprometida também. Bom, primeiro um pequeno reparo, eu de professor só tenho a cara, mas eu acho tudo isso uma encrenca, mas tem que ser feito alguma coisa. O poder público tem, tradicionalmente aqui no Brasil, é um péssimo exemplo. O Luz para Todos, alguns outros programas ainda mais antigos, os painéis ficaram espalhados por aí, nem instalados foram, né? O que a gente imagina é que cada vez mais a gente espera, né, que haja uma fiscalização, que a sociedade se envolva, né? Mas tu vês estados assim que são referência no Brasil e fora do Brasil, como o Rio de Janeiro, né? Às vezes chegam notícias do Rio, tu fica assim, mas como é que esse troço aconteceu, né? E, infelizmente, a gente está aqui, né, e passa por isso. O que é mais grave é também não ser uma instalação cuidadosa, né, porque a gente está num mercado que está nascendo. A gente, de concreto, tem o sol. O resto tudo a gente está penando para que aconteça. O que a gente tem é o sol. O resto é muito esforço de pouca gente, né? Então, o que eu vejo é assim, ó, eu acho que, aproveitando a apresentação do Lucas, o que a gente tem que ter é cada vez mais exigência do poder público, do instalador, de quem for. Porque quando a gente está iniciando um programa como dessa natureza, dessa grandeza, porque atrás da energia solar vai vir tudo. Vai vir tudo. Outro dia eu estava lendo, tem 15 mil ônibus elétricos numa cidade da China. 15 mil, mais que em São Paulo. Não, eu acho que ainda ontem alguém comentou, não adianta tu querer comprar um carro daqui a 5, 10 anos, se a empresa só fabricar carro elétrico. Tu vai fazer o quê? Então vem todo um outro patamar de desenvolvimento, de crescimento, que a gente vai ser parte dele. A Ambev anunciou 1.600 elétricos. E assim vai. E assim vai. Então, eu acho que o que te preocupa hoje, né, tem que ser um processo de permanente reeducação. Nós vamos entrar num outro modelo. É inevitável isso. É inevitável, né? Então, o que a gente precisa é que as salas estejam cheias, as universidades fazendo o seu papel, os instaladores, o próprio mercado exigindo cada vez mais deles, né? Hoje a gente vê coisas que são placas voando, aquelas coisas que foram mostradas aqui. Eu espero que isso um dia acabe. Talvez a gente não esteja nem aqui ainda, mas tudo aqui, e foi boa a tua pergunta, porque vai ser um outro mundo, inclusive, essa relação de instalador com o poder público. Porque tem prefeito que te dá chá de cadeira, tem prefeito que não te recebe, tem prefeito que não quer fazer a licitação porque já tem um padrinho para atender, né? É um vereador que vai querer uma bola, e assim vai, né?
Então, eu acho que a nossa função, nesse momento, é de estar atento, estar alerta, estar ligado e tentando evitar, sempre que puder, essas coisas como tu levantaste. Não vai muito além disso, eu acho que vai depender muito de nós. E a grande vantagem da energia distribuída é que ela é muito umbilical com a gente, ela está muito próxima da gente. Essas coisas no passado também aconteceram com grandes concessionárias, grandes geradoras, vocês sabem disso, né? E verdadeiras barbaridades. Não é um painel, é uma turbina grande que já foi indevidamente licitada em algumas vezes. Então, eu acho que na questão solar, ela está mais próxima da gente, né? A gente vai ver a estação da prefeitura, né? A gente vai passar por ali, né? Talvez ali, durante o final de semana, embaixo da cobertura, tenha uma feira, tenha alguma coisa de artesanato. Eu estou vendo algumas coisas porque eu tenho percorrido os municípios. Tem gente, olha, quem sabe não dá para fazer aqui nessa rua, que todo final de semana o pessoal se encontra. Talvez seja ali um bom lugar. Então, eu acho que ela aproxima também o fiscal. E é um fiscal cidadão, não é um fiscal carimbado, chapa branca. Então, acho que isso vai modificar também um pouco, né, essa tua preocupação. Pode ser, a resposta pode vir até por isso, pelo envolvimento maior da cidadania, entendeu? Pois não. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Dr. Roberto Valer, da USP. Primeiro, parabenizo a Federal de Santa Catarina, porque uma crítica que eu tenho, né, em geral, da academia, eu estou tentando fazer diferente, é isso, né? Na USP, você conhece o trabalho do professor Cília e de toda a nossa equipe, conhece o trabalho do professor Ritter, conhece o trabalho do professor Pinho, do professor Arno. A gente produz muito conteúdo, a gente pesquisa, simplifica, encontra um problema e tenta achar uma solução. E, infelizmente, a gente fica por isso, né? A gente apresenta, eu conheço muito bem o trabalho do Lucas, porque eu acompanho sempre quem participa dos congressos brasileiros de energia solar, que são outra vibe diferente a isso, um congresso de pesquisa. Não sabe o que a gente, assim, que não participa, não sabe o que está acontecendo. E tem muitos trabalhos, como o do Lucas, que a gente precisa justamente levar para o público em geral. Então, é uma coisa que por exemplo, primeiro, parabenizo vocês. Eu vejo que, através do canal do YouTube, né, o conteúdo que estão passando, estamos chegando um pouquinho a mais. Eu também estou tentando fazer meu trabalho representando a USP. E uma coisa que eu levantei, infelizmente você não participou ontem da nossa sessão, eu estava com o Vinícius Airão, com o Café, falando exatamente o que você está falando, né? Cada um com o seu jeito de expressar as emoções. A gente está em um momento crítico onde a gente precisa de comissionamento de todas as instalações, né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente está falhando no básico, que seria a capacitação dos instaladores. Fora que muitos dos projetistas também não estão fazendo o seu papel da maneira correta. Então, infelizmente, vai ser isso, né? Comissionamento. Só que também levantei a essa questão de que, se a gente implementa 16274, né, do jeito que está, inviabilizaria, do meu jeito, inviabilizaria muitas das pequenas instalações, porque não é uma prática fácil de fazer. São vários testes, você sabe, você tem que ter equipamentos bem calibrados, alguns equipamentos não são fáceis de obter, né? Só a gente que trabalhou já fez um ensaio, sabe dessas dificuldades. E achei muito interessante que você já falou de uma forma simplificada, né? Agora a pergunta é, quem que vai fazer esse comissionamento? Se a gente passa essa responsabilidade para as concessionárias, né? As concessionárias não estão nem conseguindo, né, atualmente, a maioria, não está nem conseguindo fazer o comissionamento, vistoria básica que eles fazem. Eles não conseguem, né? Terceirizam, muitas vezes as pessoas que estão indo fazer a vistoria não sabem nem o que é fotovoltaico, vem uma guia e cobram coisas que não têm nada a ver com a qualidade da instalação e, basicamente, essa vistoria não é uma qualidade, não é um comissionamento para ver qualidade. Ele vê que justamente o equipamento não vai poluir a rede que ele está, que é dela, né? Então, legal, muito legal. A pergunta é, vamos ser um pouquinho mais práticos. Quanto que custaria, eu não sei se você tem valores, algumas cifras, ou pelo menos uma ideia, quanto que
custaria, por exemplo, fazer um pequeno comissionamento do jeito mais simples que você, com sua experiência. Vendo a parte da termografia, vendo a medição das tensões, dos parâmetros elétricos mais básicos. Quanto que custaria implementar, por exemplo, isso para uma pequena empresa? Tem alguma ideia para me responder? É para o Lucas, né, obviamente, a pergunta. Obrigado. Bem, só então resgatando assim a questão de, primeiro, quem faz o comissionamento. A nossa maneira como nós organizamos aqui o controle, digamos, de autorização, de acesso pela concessionária, é que a concessionária faz uma simples inspeção, mas ela é basicamente uma inspeção para confirmar que o inversor que estava no projeto está lá, de fato, instalado na parede. Mas não é muito mais do que isso. Talvez uma olhadinha no sistema fotovoltaico. Difícil as concessionárias que, de fato, estão vistoriando os sistemas. É um pouquinho diferente da abordagem de outros países, né, em que, de fato, existe uma fiscalização independente por parte da concessionária, mas essa é a maneira como a gente faz e, beleza, esse é o caminho. Quem deveria fazer, então, o comissionamento é o próprio instalador. E aí a gente, basicamente, está colocando 2 níveis de sistema. Se o sistema é pequeno, o próprio instalador faz o trabalho e eu, como dono da residência, acredito na palavra do instalador. Agora, se o sistema é de grande porte e o custo de um comissionamento ele acaba sendo pequeno em relação ao tamanho do custo do sistema, aí talvez eu não acredite unicamente na palavra do instalador. Talvez eu peça para alguém independente fazer essas avaliações de comissionamento. É aí que, tipicamente, a universidade tem se aproximado desses sistemas de maneira geral, tanto em usinas, sistemas de grande porte, por ser uma entidade idônea, independente, que não tem conflito de interesses e que avalia o sistema dizendo, olha, infelizmente isso aqui não foi bem feito, tem que refazer. Só que isso só se viabiliza para sistemas de grande porte. E aí a gente sai um pouco do GD tradicional, né? Estamos falando mais de sistemas que, de fato, estão na casa de centenas de quilowatts. Então, olhando para o caso mais simples, o instalador deveria fazer o comissionamento. E quanto custa esse comissionamento? Bem, a gente está falando de uso progressivo da força. Então, para esse uso progressivo da força, a primeira maneira que acho que a gente deveria dividir o comissionamento é o comissionamento que encontra falhas grosseiras e o comissionamento em que a gente está buscando qualidade. O comissionamento que a gente identifica falhas grosseiras, a gente precisa daqueles 2 instrumentos. Um alicate amperímetro com multímetro e uma câmera termográfica que não precisa ser super sofisticada, ela pode ser uma câmera de baixo custo. Bem, qual é o custo desses instrumentos? O multímetro, cerca de R$500, e aquela câmera da ordem de uns 3 mil, talvez. Até R$5.000 a gente encontra câmeras termográficas acessíveis. Então é isso, com cerca de R$5.000, uma empresa de instalação já consegue fazer esses testes. Eles não são muito difíceis. Os procedimentos estão lá no canal do YouTube. A questão de qualidade, em que a gente começa agora a olhar para coisas mais detalhadas, se de fato o sistema está com um desempenho, né, então com uma performance ratio, uma performance index, ou a métrica que for adequada, aí é um pouco mais complicado. Porque ela exige outros instrumentos, exige uma avaliação de curva característica, exige instrumentos auxiliares, né, piranômetros para poder medir recurso solar. Então, eu acho que nesse uso progressivo da força, a gente deveria endereçar primeiro a identificação de falhas grosseiras. E esses os custos são baixos e sendo feitas diretamente pelo instalador com os procedimentos que foram apontados ali. Boa tarde. Bom, meu nome é Hans, da empresa Solarize. A gente ensina o comissionamento conforme a norma desde 2014, quando a norma foi lançada, dentro do curso de projetista. A gente fez vários mini-cursos gratuitos na Intersolar, na Brasil Solar Power, e esses mini-cursos estão no nosso site de forma gratuita na coletânea de apresentações. Entrem lá para vocês entenderem melhor como que funciona e o que tem que ser feito. Então, isso já está disponível há vários anos, não somente no YouTube da UFSC. Consideramos muito importante fazer essas medições, mas nós vemos aqui também criticando dificuldades, porque não é somente o equipamento que precisa ser levado. R$5.000 para uma empresa que começa é um investimento forte, né? Nós promovemos um software que custa também R$5.000 e muita gente engole a seco, pô, de onde tiro esse dinheiro? A maior parte dá para fazer assim, câmara termográfica, então isso já é o básico. A maior parte das empresas instaladoras não sabe
que ela deve medir, mas isso a gente publica, né? A outra questão, eu acho que são as condições que a norma exige. Ela exige condições estáveis, com no mínimo 700 watts por metro quadrado em cima dos módulos. Aí precisa ter um solarímetro, precisa ter um termômetro dos módulos para verificar a tensão, a corrente, e precisa, em geral, fazer uma outra viagem em um dia com condições estáveis. Eu acho que ali é o maior problema dessas medições, porque a equipe, se ela terminar a instalação no final da tarde, não tem como fazer comissionamento. Ela tem que voltar no outro dia com tempo bom, tempo estável, que atrapalha toda a rotina de instalação. E acho que o maior custo, o maior problema está ali. Será que não tem outros jeitos? Será que não tem outras formas de a gente identificar a qualidade? Ou será que realmente tem que exigir isso, tem que entrar no custo dos sistemas e o cliente final tem que pagar por isso se ele quiser aceitar isso? E como que a gente transmite isso ao cliente final? Como que ele pode exigir uma documentação com comissionamento verdadeiro e não valores inventados para entregar à concessionária um papel que tem alguma coisa que pode ser carimbado? Então, esse é outro questionamento de qualidade verdadeira, não qualidade carimbada. Então, dilema, né? solarize.com.br. Tem um blog com base de conhecimento e lá dentro tem uma coletânea de apresentações com esse mini curso e muito mais informações. Solarize com Z. Tem ali a logomarca ali atrás à esquerda. Bem, dilema, de fato. É para mim, né? Bem, então, assim, primeiro, o Hans tem batido forte na tecla de controle de qualidade há muito tempo já. A Solarize tem feito um papel como disseminador de conhecimento, né, de treinamento há bastante tempo nesse sentido. Em relação a como a gente endereça o problema, de fato, todo mundo entendeu que existe o problema e a norma ela exige uma série de requisitos técnicos e uma instrumentação que muitas vezes é proibitiva. Se eu já estou comentando, né, de uma simplificação de testes, né, e já está sendo levantado como um problema, imagina se a gente, de fato, olhar para todos os instrumentos. Aí, de fato, certamente ela é proibitiva para a grande maioria. Né, vocês viram, né, grande parte dos instaladores são instaladores pequenos, pelo estudo, né, de mercado que foi avaliado. Então, a minha sugestão seria basicamente que a gente, ao invés de mirar num controle de qualidade rigorosíssimo, né, de vários ensaios, a gente pudesse, dentro de um diálogo muito franco com a concessionária, falar, olha, se essa aqui é a nossa régua e isso aqui é proibitivo para todo mundo, vamos tentar diminuir ela dentro de vamos chamar assim, de um critério mínimo aceitável e que esse critério mínimo seja possível de ser realizado por todos. Porque se a gente coloca lá em cima e ninguém faz, então vamos reduzir um pouquinho, garantindo ainda, dentro de uma margem técnica, né, o nosso rigor de quais são os ensaios críticos, quais os que de fato colocam o sistema fotovoltaico em risco de incêndio, risco de uma instalação grosseira e de problemas complicados. E esses a gente consegue endereçar, muitas vezes simplificando os nossos ensaios, sem necessidade de um solarímetro, sem necessidade de controle de radiância, simplesmente por comparação de homogeneidade de medições. Então, a minha sugestão para esse ponto é a gente basicamente endereçar essa questão junto à concessionária, porque nós não faremos uma revisão de norma. A norma está lá e ela é fiel à norma internacional, a IEC 62446. Então, nós não teremos uma norma simplificada de comissionamento. Contudo, a concessionária ela poderia exigir procedimentos simplificados. Eu acho que está aí o poder da concessionária que não está sendo explorado, que é a maneira, talvez, como a gente poderia endereçar a questão. E esses procedimentos simplificados sendo solicitados de uma maneira em que a gente ainda consiga garantir e eliminar o risco dos problemas mais complicados. Essa acho que é a minha sugestão, Hans, de como a gente, né, deveria brigar aí com o sistema. Lucas, agora para você a pergunta, então. Eu venho do segmento do vidro, tá? Durante 35 anos atuei no segmento do vidro. Iniciei no segmento do vidro com uma pequena vidraçaria até se tornar uma grande indústria. É óbvio que por ignorância e falta de conhecimento, muitas vezes fiz aplicações erradas e equivocadas durante o meu trajeto.
depois fui conhecendo a norma técnica, participei de várias comissões de estudos importantes na BNT, na construção, na abertura de normas para reestudo, reavaliação, enfim, durante todas as mudanças que o mercado exigiu. O nosso segmento do vidro, durante alguns anos, diríamos que nadamos em berço esplêndidos, até um determinado momento, onde houve uma ruptura e muita gente ingressou no nosso segmento de mercado, haja vista a facilidade de se fazer a aplicação do produto. Isso culminou que há 2 anos atrás nós iniciamos uma comissão de estudos e estamos finalizando, o mês que vem agora, acho que é a última reunião que nós vamos ter da BNT, nós iniciamos uma comissão de estudo para regulamentação da profissão do vidraceiro. Porque até então, nós somos um mercado que não tem barreira de entrada. Qualquer um pode se tornar um vidraceiro. Infelizmente, com os cursos que eu tenho visto hoje, de finais de semana, qualquer um se torna integrador de energia solar fotovoltaica também. Dentro da nossa comissão de estudo, como nós fizemos um trabalho também junto com o Senai de São Paulo, o próprio Senai me encaminhou um documento, onde hoje está sendo feito uma certificação para instaladores de sistemas de energia solar fotovoltaica. Né? O que você tem conhecimento com relação a essa certificação? E se isso vai ou está criando alguma barreira de entrada para profissionais do mercado? Ou o que nós podemos fazer, então, para criar essa barreira de entrada? Assim como nós criamos a norma da profissão, se existe alguma coisa nesse segmento dentro do setor fotovoltaico e que a gente pudesse realmente iniciar uma movimentação, um trabalho para criar essa barreira de entrada. Senão, eu vejo que é um segmento de mercado que também vai passar por grandes problemas. Bem, o problema da questão da certificação é primeiro, quem certifica. Daí a gente, muitas vezes, acaba, vamos chamar, privilegiando ou direcionando, né, a questão do certificador e quão democrática é a certificação, né, quão acessível ela está, se ela é fácil de ser realizada. E hoje nós temos já, vamos chamar assim, muitos profissionais que tiveram uma qualificação técnica já razoável, aceitável, mas que não tem uma certificação. Então, assim, não é porque ele tem a certificação que, de fato, melhor, não é porque ele não tem a certificação que isso não torna esse profissional, né, com uma qualificação técnica aceitável para instalar um sistema fotovoltaico. Eu acho que a gente deveria iniciar esse ponto. Tem 2 possibilidades, acredito, né, assim, sugestões. Uma é pela concessionária, e hoje a concessionária ela exige, então, que um instalador ele esteja supervisionado de um engenheiro eletricista, que foi o cara que assinou a RT, tanto de projeto quanto de execução. Então, do ponto de vista da concessionária, ela está tranquila. A concessionária hoje ela não tem nenhum receio, porque ela tem uma RT de um engenheiro, ao contrário do vidro, porque não sei se existe uma RT para o vidraceiro também. O vidro está exigindo hoje em construções quando eu entro na vertical ou condomínios. Perfeito. Tá? Só que há uma comercialização de RT no mercado hoje do vidro. Claro. Não, isso certamente, isso existe para o setor de maneira geral. Mas para a questão do fotovoltaico, a concessionária ela está relativamente tranquila, porque ela, né, desde sempre, não importa o porte do sistema, exige, né, a RT para projeto e para execução. Mas muitas vezes o instalador, apesar, né, de ter então uma RT por cima dele, muitas vezes o instalador ele não tem essa competência técnica. Então, o que, assim, muitas das pessoas que muitas vezes nos visitam lá no Fotovoltaica, interessados em instalar um sistema fotovoltaico, nos questionam quem são as empresas que têm uma qualificação técnica aceitável? O que eu poderia olhar, né, desse instalador? Será que eu poderia exigir lá no meu pedido, né, que a gente tenha o currículo desse instalador? Não só do engenheiro, porque muitas vezes o engenheiro ele está só lá no escritório, ele de fato não participa ativamente da obra. Então, eu acho que essa régua ela também pode ser nivelada por quem está pedindo, né, esse orçamento, por quem está interessado em instalar um sistema fotovoltaico.
Ou seja, que ele de fato reconheça, depois de olhar todos esses exemplos ruins, né, de instalações que tiveram risco de incêndio, que tiveram problemas que muitas vezes colocaram a integridade da casa em risco, exigindo então um instalador, que é a pessoa de frente nessa linha de ação, que tenha uma qualificação adequada. Acho que a gente poderia começar por aí, para a gente não começar aqui uma discussão que esticaria demais e que possivelmente no curto e médio prazo ela não vai conseguir ser implantada. Então, a curtíssimo prazo, minha sugestão é que essa exigência seja feita a partir do consumidor, que a gente lá, né, nas nossas cotações, 30% das cotações ali, dificuldade é que são muito baratas, e aí é por isso que elas param. Poxa, mas eu tenho que saber valorar e quantificar qual é, né, o benefício de pagar um pouquinho mais caro e ter uma qualificação de uma instalação de qualidade. A gente reconhece isso em tudo, né? Seja num pedreiro que faz um serviço, seja num eletricista, temos que reconhecer também no fotovoltaico. Então, acho que é daí que, inicialmente, a gente deveria, iniciar essa discussão, esse requisito. Alô, alguma questão a mais? Não havendo, é isso? Então, eu gostaria de agradecer. Opa, tem mais uma lá. Boa tarde, Mauro da Solarize. Com relação à usina de Cidade Azul, em Tubarão, eu já vi do PID, nunca vi resultado. Esse resultado se encontra também dessa avaliação dos 3 tipos de tecnologia utilizadas ali? Bem, esse projeto de PID, ele basicamente resultou em artigos daqueles sistemas que estão instalados em 8 regiões climáticas do Brasil e em artigos associados à usina. No nosso site, se você entrar lá na parte de publicações, lá estão essas publicações. Então, tem a avaliação de desempenho, basicamente, dessas 8 tecnologias. Essa semana foi aprovado um último artigo que é uma revisão consolidada, principalmente dos módulos de avaliação, esses que estão instalados em diferentes regiões climáticas, como eles sofreram em relação às intempéries, às agressividades daquela região. Então, se você puder aguardar assim, umas 2 semanas, vai ter um artigo super revisado lá sobre esse tema. Mais uma pergunta aqui, né? A gente focou muito na qualidade, mas queria retornar, né, sobre o relato da Kathleen, que achei muito legal, porque ontem teve um advogado, ontem à noite, falando sobre consórcios, dizendo, basicamente, né, consórcio tão complexo de instituir que melhor nem tocar. Aí você relatou uma série de consórcios que existem, que funcionam, que atuam. Então, essa complexidade de estabelecer um consórcio, como você acha que é muito complexo, é fácil? O que você ouviu lá dos consórcios? Então, sobre consórcio, é diferente o processo de consórcio. Cooperativa, tá. Desculpe. Eu não participei, infelizmente, não sei o que foi debatido, mas uma das barreiras que eu vejo que algumas pessoas acham de dificuldade na constituição de uma cooperativa é a questão de juntar as 20 pessoas, né? O que não sei se dá para dizer que isso é uma barreira, mas eu vejo que isso é uma das barreiras que as pessoas têm visto, assim. E talvez a questão do modelo cooperativo, o modelo cooperativista, ele é um pouco desconhecido ainda. Por mais que a gente tenha várias cooperativas consolidadas, eu vejo que várias pessoas ainda desconhecem o modelo em si, como é que ele funciona, e etc. Então, eu vejo um pouco de, talvez, uma barreira aí na informação de como constituir. Mas tem essas cooperativas que estão funcionando todas muito bem, passaram pelos seus processos também. E o modelo de cooperativas e geração distribuída, em si, geração distribuída compartilhada, juntas, é um modelo novo, né? Então, aí a gente tem que, juntos agora, ir descobrindo, passo a passo, quais seriam as melhores modalidades e modelos de negócios que se encaixam e casam melhor com as duas coisas, tanto o cooperativismo quanto a geração distribuída. Tem mais 3 aí. Pode ir lá.
Bom, novamente, Roberto, né, da USP. Eu queria te perguntar uma coisa. Porque o modelo de cooperativas tem uma função, né? Você sabe, fornecer energia elétrica onde a concessionária não chega, e ele foi aproveitado justamente como uma das modalidades para geração distribuída. Mas o que estou vendo bastante é, por exemplo, que vi notícias no jornal, o Netflix da energia solar. Empresas que estão montando usinas, né? Separando, parcelando parte da usina e vendendo isso para os supostos cooperandos, né? Que na verdade qualquer empresa que quer ter sua conta abatida pela energia solar, mas que assim, ele não está instalando nada. Ele está alugando uma parcela ou por algum mecanismo que não mostre que está comprando energia. Você, na sua opinião, você acha que essa forma de contornar um modelo ou aproveitar-se, não sei, do modelo cooperativa, distorciona a função de uma cooperativa? Eu acho que sim. Eu vejo a cooperativa pela essência dela, né? Das pessoas que juntas elas têm mais força do que sozinhas. Elas juntas conseguem chegar em um lugar que talvez sozinhas elas não conseguiriam. Então, eu vejo a cooperativa com esse modelo de essência mesmo, assim, acredito nela, no modelo cooperativista, como esse processo de mudança que a gente está, né? Como o Mauro falou, a gente está em mudança agora, em vários quesitos, assim, mudando tanto dos veículos a combustão para veículos elétricos, questões de se prestar mais atenção em questões climáticas, em cuidar mais do meio ambiente, economia colaborativa. Eu acho que o cooperativismo faz muito sentido nesse processo que a gente está, entende? De que juntos a gente pode ser mais forte, de que juntos a gente consegue gerar a nossa própria energia, se a gente quiser, porque sozinho eu não consigo, um exemplo. Então, eu vejo mais a cooperativa por essência mesmo, não como... Mas é a minha opinião, meu ponto de vista. Kathleen, parabéns a todos pela apresentação, fantásticos. Kathleen, parabéns pelo entendimento do cooperativismo. Eu sou Marco Olívio Morato, eu sou analista técnico-econômico da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras. E a concepção é essa mesmo, ou seja, a união de pessoas para a gente fazer uma coisa que a gente não conseguiria fazer sozinho, né? Eu brinco que a gente tem um quadrante, né, determinado por dois eixos, que são a lei do cooperativismo e a resolução da ANEEL. Né? E tudo que você, até depurar todos os modelos de negócios possíveis, né, que ainda não é, né, a gente tem hoje 9 cooperativas puramente de geração distribuída, então a gente vai passar por um processo de depuração disso, né, para que a gente encontre os melhores modelos possíveis, sempre visando o protagonismo do consumidor, do associado, né? Dando a ele esse poder. Né? Essa é uma o que a gente vê como futuro para manter essa identidade do cooperativismo. E foi o que a Kathleen falou, né? É um desafio, é dar para esse consumidor esse poder. Né? Uma coisa importante também, além disso, é que a ANEEL, isso a gente já fez uma consulta, a ANEEL, na consulta da ANEEL, toda cooperativa existente, ela pode fazer esse tipo de serviço, prestar esse tipo de serviço, ou seja, gerar energia para os seus cooperados, desde que ela faça uma adequação estatutária. Então, aquela barreira inicial que a gente teria na formação de uma nova cooperativa, ela é superada se você já faz parte de uma cooperativa. Então, a gente só fazer uma adequação estatutária. Isso a habilita a fazer a geração compartilhada para os seus cooperados. Camille teria... Bom, talvez complementar, eu sou da Confederação Alemã das Cooperativas, então aqui é o quadrado cooperativo. A gente tentou impulsionar esse tema e tem trazido esse tema bastante, está tentando entender o que são as barreiras, né? Aonde que está pegando, e isso é um dos motivos do nosso encontro amanhã. Tem várias coisas que a gente identifica, né? Entre as que a Kathleen já falou, tem a questão do financiamento. Uma cooperativa nova é um CNPJ novo sem histórico. Quem é que vai financiar o quê para uma cooperativa? Não vai. Então, a falta do financiamento, a falta de um modelo de negócio consolidado, está no momento de criação, a gente vê vários, a gente quer ver o que está acontecendo para entender o que está dando certo, o que não dá, onde é que a gente pode mudar. Então, é um processo em consolidação.
Dentro das cooperativas já existentes, isso está crescendo bastante. Agora, a Kathleen trouxe um número de 130, mais ou menos. Hoje já está 181, está crescendo. Todo dia tem alguma cooperativa se conectando. É uma cooperativa de crédito que está colocando painel solar no seu telhado, é uma cooperativa agropecuária que está fazendo uma produção com biomassa, alguma coisa assim. Então, o entrave do cooperativismo, de entender o modelo cooperativismo, é um entrave grande também. Porque, inicialmente, as pessoas conhecem uma empresa com fins lucrativos ou uma ONG. Uma cooperativa que não é nem uma coisa nem outra, leva um tempo para identificar. A cooperativa é uma empresa, ela tem que ser sustentável, mas ela não visa o lucro, ela visa o bem-estar das pessoas. Então, falta energia, comprar energia junto. Posso gerar energia junto. Qualquer objetivo comum, posso fazer uma cooperativa. E ela é democrática. É uma pessoa, um voto. Então, a gente não pode ter dentro de uma cooperativa, por exemplo, um investidor e outras pessoas que só querem consumir energia. E isso, vamos dizer, afasta aqueles que têm a possibilidade de investir com aqueles que querem só consumir. Você precisa criar duas pessoas jurídicas para isso. Então, tem esses entraves, a gente está querendo entender melhor para ver como é que a gente se posiciona, onde é que dá para melhorar, para crescer. Então, só para complementar só. Bom, eu acho que as perguntas foram ótimas, as respostas também, mas a gente tem que encerrar. E eu só queria relatar, eu gosto muito de contar história, e essa é bem recente, eu acho que não tem nem um mês, né? Eu fui no município aqui, de quem é de Santa Catarina deve conhecer, Bom Jardim da Serra, que é um lugar belíssimo, na Serra do Rio do Rastro, porque o prefeito queria fazer uma instalação solar lá, né? O prefeito dessa cidade. Cidade pequena, eu fui na prefeitura, né, para ver Aí parei o carro e disse, a primeira coisa é que não vai ser na prefeitura essa instalação, porque o primeiro vento é quase 2.000 metros de altura, o primeiro vento vai tudo, né? Era de madeira a prefeitura e muito antiga, né? Eu disse, aqui não dá para voltar, eu sei que ali tem muito vento, tem até um parque eólico ali. Aí eu fui falar para o prefeito e disse, olha, eu gostaria muito, porque só vim aqui de vez em quando já vale a viagem, né? É muito bonito. E aí surgiu uma ideia, porque a região, aqui em Santa Catarina, o estado é dividido em 7 regiões. E essa região, que é a Serra Catarinense, tem 18 municípios. E muitos deles na mesma situação de Bom Jardim da Serra, né? E eles criaram, há 2, 3 anos atrás, um consórcio para fazer compra em escala, e funciona muito bem, né? Então, eu disse, olha, quem sabe vocês não criam uma usina, passam a ser um consórcio municipal para produzir a energia solar que os municípios consomem. E essa história tem 1 mês, e eles estão começando a pensar no que fazer, né? Então, eu acho que são coisas assim que a gente talvez nem pensasse, mas vai ter que começar a pensar, né? Eles sozinhos não vão conseguir fazer. Eles não vão conseguir fazer. São municípios pequenos, né? Numa região de serra, numa região de muito vento, talvez, e tem muita área disponível, inclusive área de boa condição, para fazer uma planta solar para os 18 municípios. Conforme cada um botou o valor, proporcionalmente ao investimento, ele vai receber a energia equivalente, né? Então, é uma ideia que está surgindo e pode ser pioneira e aplicável em todo o Brasil. Aplicável em todo o Brasil, né? Claro que vai ter coisas a serem no caminho resolvidas, é óbvio, mas não custa tentar, né? Então, era isso, né? E a gente agradece pela atenção de todos e à mesa pela sua participação. Obrigado. Bem, em nome da comissão organizadora, queremos agradecer, então, ao moderador e palestrante, o Mauro Passos. Muito obrigado também a Kathleen Schneider, a Tainara Reisner e o Lucas Nascimento. Nosso carinho a vocês. Obrigado. Também agradecer ao Instituto Ideal, que esteve conosco nesse painel. Bem, dentro de 2 minutinhos, nós daremos sequência, então, na programação. Lembrando que, período da tarde, nós não teremos o coffee break, ok? Vamos levar na sequência, então, os 2 últimos modelos aqui que nós temos, na realidade, de palestra. Perfeito? 2 minutinhos, nós voltaremos, por favor, então, já na sequência.